Estamos ao vivo? Olá, gente, boa noite, mais uma live com leveza. Estamos aqui hoje para trabalhar o tema sobre comunicação em tempos de pandemia. Eu sou Renata Trindade, se você está aqui pela primeira vez, e a gente vai trabalhar aqui algumas dicas para te ajudar a se comunicar melhor com o seu público, para que você possa aí conseguir contornar, né, todos esses desafios que estão surgindo com essa pandemia que nós estamos vivenciando e que está nos desafiando de várias formas diferentes. Então, para quem está aí chegando, quero dar um alô, um abraço com todo carinho, com toda boa energia. A gente está aqui com o Stand By Me, tocando ao fundo. Oi, Flávia, tudo bom? Oi, Augusto, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. A gente está falando aqui de comunicação em tempos de crise, em tempos de pandemia. Como é que a gente ajusta, né, o nosso posicionamento, como é que a gente faz aí em tempos de tantas incertezas e tantas dificuldades para conseguir ter uma comunicação, uma expressão que seja mais adequada, que nos ajude como marca e como profissionais, para que a gente acabe realmente não tomando aí decisões ou então dizendo coisas que nos atrapalhem, que acabe também impactando de forma negativa no nosso público, com os nossos clientes. E nesse sentido, eu tenho aqui, acho que são 8 dicas aqui que eu separei pra gente poder trabalhar. E eu queria muito que você anotasse, porque para poder colocar em prática essas dicas, né, para que você possa realmente trazer para a tua comunicação todos esses aspectos que são tão importantes. E eu sei que numa época como essa, o primeiro grande desafio que vem pra gente é esse, né? O que eu faço? Como eu me comunico da melhor forma? O que eu devo dizer? Será que eu devo me posicionar sobre alguns assuntos? Como que eu me posiciono? Como que eu abordo o meu cliente? Será que eu devo vender? Será que eu não devo vender? Qual deve ser a minha forma de falar? Será que eu devo estar nas redes sociais? Então, uma série de dúvidas que passa pela cabeça aí dos empreendedores, dos profissionais. E eu queria trazer aqui, não a verdade absoluta, porque ela não existe, mas algumas dicas para te ajudar a pensar e a refinar a sua estratégia, o seu posicionamento, para que você possa realmente se comunicar de uma forma assertiva, efetiva, sem que isso prejudique a sua marca profissional e os seus negócios e os seus clientes e a sociedade como um todo. Tô vendo que meu querido Marelise entrou, seja bem-vindo. Oi, Paulo. Oi, Luiz. Muito bem, gente, a gente vai começar aqui com as dicas, então peguem papel e caneta pra gente pensar juntos aí, tá? Como eu tava dizendo no início, não existe verdade absoluta. O que existe são alguns princípios de comunicação que é importante que a gente observe para que a gente possa se comunicar bem nesse momento tão desafiador para todos nós, tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos começar. Primeiro tópico aqui que eu trouxe para você é a questão da serenidade, né? Que a gente sempre vem batendo nessa tecla, porque a gente sabe o quanto está sendo desafiador nesse momento a gente manter o nosso centramento diante de tantas incertezas, tantas dúvidas, tantos medos que é natural que a gente sinta. Nós temos uma dificuldade muito grande, né, de lidar com tudo que é novo, com tudo que é incerto, principalmente quando envolve riscos à saúde. Então esse é o contexto que a gente vive agora, e como empresários, como profissionais liberais, como profissionais, a gente precisa fazer uma correta leitura desse cenário para que a gente se posicione tendo um contexto, sendo coerente com esse contexto, né? Porque um grande erro que eu vejo muitos profissionais cometendo é ou ignorar, né? Ou então fingir que isso não existe, não abordar em nenhuma mídia, em nenhum posicionamento sobre o assunto, ou se posicionar às vezes de uma forma que não seria a melhor forma de se posicionar. E aí, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que entender: não existe aqui certo e errado. Não estou aqui dizendo que você deve se posicionar do jeito A ou B. Apenas que você deve refinar esse posicionamento e deve refletir sobre ele, fazendo ele de forma muito responsável, pensada, refletida e estratégica e alinhada com a tua proposta de marca, tá bom? Tô vendo que o Vicenzo entrou, Manuel, desculpa, Milena, minha amiga Claudinha, minha amiga Cíntia Margarone, que bom que você tá aí. Gente, sejam todos bem-vindos, uma grande alegria ter vocês aqui, tá?
Então, a serenidade, o que ela vai fazer com a gente, né? Ela vai nos dar o centramento necessário para que a gente possa ter uma clareza de como se posicionar da melhor forma, qual é a melhor forma de se comunicar, qual deve ser o tom de voz da nossa marca. Independentemente se você tem um negócio ou se você é uma marca profissional, você está trabalhando seu marketing pessoal nas redes sociais, né? Ou se você vende algum produto ou serviço, você é empreendedor, empreendedora, né? Um autônomo, uma autônoma, é muito importante que você tenha consciência de qual é o seu lugar de fala nesse momento, ou seja, que você representa uma marca ou então que você representa uma profissão, uma área profissional e que o teu lugar de fala é esse e que você deve ter o teu olhar. Isso eu tô falando, tá, gente? Só deixando bem claro, estamos falando aqui de comunicação profissional e empreendedora. Não estou falando de comunicação como sociedade ou então como cidadão, tá bom? Tô falando aqui que o nosso assunto aqui no nosso trabalho é sobre isso. Então você tem um lugar de fala como profissional da sua área. Eu, por exemplo, eu sou profissional da área de comunicação e de desenvolvimento humano. Então, o meu lugar de fala é esse. Quando eu vou nas minhas redes profissionais me posicionar sobre esse assunto, eu procuro tudo aquilo que está dentro da minha expertise, que está dentro da minha área de conhecimento, da minha bagagem de experiência, né, de trajetória profissional, e procuro trazer isso como uma contribuição para o mercado, para os meus clientes e para o meu público. Então, afinar a estratégia de marca é exatamente isso. E a gente precisa ter um cuidado muito grande com o nosso posicionamento para a gente não sair do nosso lugar de fala e de repente acabar abordando assuntos que a gente não entende muito e talvez até se arriscando a falar coisas tecnicamente erradas do ponto de vista de outras áreas, entende? E isso pode nos prejudicar em vários níveis. Primeiro, porque o impacto da minha comunicação pode afetar negativamente, né, alguém nesse sentido, porque de repente eu posso passar uma informação errada ou deturpada por não ter conhecimento técnico daquela área, por estar de repente reproduzindo, né, informações que eu vi em outros lugares que a gente não sabe. Hoje em dia, infelizmente, está cada vez mais difícil, né, a gente fazer uma triagem de opiniões na internet, quais são aquelas opiniões que são qualificadas. Por isso que é importante, eu sempre bato nessa tecla, né, que a gente busque as fontes oficiais quando a gente vai fazer um posicionamento como profissional. E por outro lado também, eu acabo confundindo a mente do meu cliente, confundindo a mente dos meus contratantes, das pessoas, porque a pessoa olha assim pra mim, nossa, mas ela não era profissional daquela área, ela tá falando sobre outro assunto, então fica uma coisa confusa e isso pode confundir o seu cliente e dificultar o teu processo mais ainda nos teus negócios. Faz sentido, gente, isso é o que eu tô falando? Tô conseguindo ser clara no que eu tô explicando? Porque esse ponto ele é fundamental para que você possa conseguir realmente ter um posicionamento que seja assertivo do ponto de vista do seu negócio e da sua marca profissional. Esse é o primeiro ponto. Você tem que ter serenidade e centramento, entender qual é o seu lugar de fala, né? E procurar contribuir nesse momento e ajudar à luz daquilo que você sabe que você faz. Como negócio, como marca profissional, essa é a melhor forma, até onde eu enxergo, mas vamos trocar aqui, né? Vamos trocar aqui percepções e pontos de vista. Quem quiser comentar aqui fica super à vontade. Mas essa é a minha percepção como profissional de comunicação, tá? Quando a gente vai utilizar a nossa comunicação para fins profissionais e de negócios, a gente precisa ter esse cuidado para acabar não entrando em outras áreas que não são a nossa, de repente correndo o risco de falar bobagem, né, de falar coisas que a gente não sabe, que a gente não entende, que a gente não estudou profundamente e acabar distorcendo a percepção também do nosso consumidor sobre o que a gente faz. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Você pode, quem estiver anotando, eu sei que tem pessoas que adoram anotar, né? Você pode colocar aí que o primeiro ponto é serenidade e o segundo é você ter consciência do seu lugar de fala, ou seja, qual é a sua área, à luz de que tipo de conhecimento, experiência, bagagem e expertise você vai trazer a sua comunicação e seu posicionamento. Então, dei meu exemplo como profissional de comunicação e desenvolvimento humano, mas, por exemplo, temos aqui donos de pousada.
Por exemplo, então, né, à luz da questão do turismo, da questão, como é que você pode se posicionar como um negócio, que é um negócio de lazer, né, é um negócio de turismo, que nesse momento não está podendo, não tem como operar da forma normal, evidentemente, né, por conta do isolamento, mas como você é um negócio que tem como finalidade trazer alegria para as pessoas, dar divertimento, dar lazer, à luz desse core business, né, dessa essência do teu negócio, como é que você pode se posicionar para continuar trazendo informação, para se comunicar com o seu público, com os seus clientes. Porque uma das características da crise primeira característica da crise, né? Vamos falar aqui de características de crise. Primeira característica da crise é que ela tira a gente totalmente do nosso centro, né? Porque toda crise ela faz com que as coisas mudem de tal forma e de forma tão rápida pra gente que a gente perca um pouquinho a noção de onde eu estou, para onde eu vou, o que eu vou fazer, né? Então, esse é o primeiro ponto da crise que deixa a gente desnorteado, né? A crise também, ela tem como característica que um dia ela vai acabar. Então, a gente sabe que é muito, muito, muito pouco provável que as coisas voltem a ser como antes. O mais provável é que realmente tudo mude muito. Entretanto, a essência do teu negócio não vai mudar. Se você é um negócio que promove a alegria para as pessoas, se esse é o objetivo do seu negócio, é trazer entretenimento, lazer, o centro do teu negócio continua sendo o mesmo. Talvez você tenha que mudar a forma como você faz isso. Talvez você tenha que trazer um novo meio, uma nova estratégia, tenha que acionar outros canais de distribuição da sua mensagem, dos seus produtos e serviços, para que você possa continuar trazendo alegria, entretenimento, lazer, mas de uma forma diferente. Então esse é o grande desafio que a gente está precisando agora, né? Como tem sido muito dita aí essa palavra, a gente está precisando se reinventar nesse sentido, né? Então, queridos e queridas, boa noite, sim, que bom que tá claro. Oi, Marlene, tudo bom? Luiz, Walt Disney. Gente, muito bom ter todos vocês por aqui. Vamos aí pro segundo ponto, né? Terceiro, na verdade, né? Que a gente já falou de serenidade, lugar de fala. E agora a gente vai falar um pouquinho de otimismo, tá? Mas eu trouxe aqui o otimismo pé no chão. Porque existem dois tipos de otimismo, venho batendo também nisso, né? E a gente agora tá um pouco falando de tom de comunicação. Qual deve ser o tom da minha mensagem, né? Pro meu público, pros meus clientes, para as pessoas que me seguem. E o tom de otimismo é aquele tom que ajuda as pessoas a cultivarem a esperança, né? Porque o que acontece nesses momentos, principalmente, né? Vamos pegar aqui, a gente tem uma massa de pessoas muito grande, muito maior do que a gente pensa, que sofre de questões de ansiedade, de depressão, né? E que já vivenciavam situações de gangorra emocional já antes de estar acontecendo tudo isso. E quando acontece algo desse tipo, lógico que isso vai acentuar, né, esse cenário que a gente tem no mundo, na verdade, né? Vamos falar aqui de Brasil, mas no mundo como um todo, de pessoas que vão aflorar os seus processos, né, de depressão, de ansiedade, de pânico até. Então, nesse momento, nós, como profissionais e como marca, por isso que eu falei que o primeiro ponto é a serenidade, porque uma vez que eu tô sereno, e veja bem, serenidade não é passividade, não é você, né, ficar zen ali, não fazer nada, não. Serenidade é um estado onde eu fico centrado e consigo ter clareza do que eu faço e como eu falo, e isso vai se transmitir na minha mensagem. Então, o otimismo pé no chão é aquele tom de voz onde eu consigo manter a esperança do meu cliente, onde eu consigo manter a esperança do meu mercado, mas não de uma forma ilusória, sabe? Vendendo ilusões, como se dissesse assim, gente, isso tudo vai passar, isso não é nada não, é só uma gripezinha. Não, esse definitivamente não é o tom de voz melhor para sua marca, porque quando você simplesmente finge que nada está acontecendo, quando tudo está acontecendo, né? Ou quando você traz uma mensagem que seria, em tese, otimista, mas que ela não é coerente com a realidade, o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para você como alguém que está tentando vender uma ilusão. E isso é muito prejudicial, né? Não estou falando aqui nem sobre a questão social, sobre a questão humana, mas estou falando aqui mesmo sobre a questão do ponto de vista do teu negócio. Isso é extremamente prejudicial, porque vai fazer que a tua marca
ela seja vista, você como profissional, seja visto como alguém que está descolado, desconectado da realidade e que não consegue trazer uma comunicação e um posicionamento que seja coerente com as dores que as pessoas estão vivendo agora. E a pior coisa que uma marca pode fazer nesse momento é ignorar a situação ou fingir que a dor das pessoas não tem uma razão de ser. Então a melhor forma é você ser otimista, né? Por isso que eu trouxe aqui otimismo e pé no chão, né? O otimista pé no chão. O que é o otimista pé no chão? É aquela pessoa que ela traz uma mensagem de esperança, ela procura trazer soluções à luz daquilo que ela sabe fazer, daquilo que é a área dela, né? Ou então da sua marca, né? Aquilo que a sua marca faz. Entretanto, você faz isso com o pé no chão, você faz isso com senso de realidade, você faz isso realmente sabendo do que está acontecendo, tendo consciência de que não é uma coisa passageira, assim, que vai passar e depois vai tudo voltar como era antes, porque não é. Mas ao mesmo tempo, você traz a solução, você injeta esperança, injeta ânimo no espírito das pessoas, porque todos nós estamos precisando disso, né? Nós estamos precisando de comunicadores, de oradores, de pessoas que se pronunciem, que injetem ânimo, esperança, mas não aquela esperança ilusória, não aquela esperança, olha, pense positivo que vai dar tudo certo, mas a esperança do pé no chão, do realismo. Sabemos quanto é crítico o cenário, entretanto, à luz da minha área profissional, do meu negócio, daquilo que eu sei fazer de melhor pelo meu cliente, eu me posiciono como solução, eu me posiciono como alguém que pode sim se reinventar e ajudar os meus clientes e o meu mercado a se reinventar, procurando sair daquele lugar de eu perdi, né? Tem até aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Não sei quem já leu aqui, mas eu acho que esse livro ele é bem interessante agora, né? Eu tô querendo procurar o queijo onde ele já não existe mais, o queijo mudou de lugar, eu preciso realmente me reorientar nesse cenário, mas nem por isso eu vou trazer uma mensagem de pessimismo que vai esmagar o espírito das pessoas mais ainda do que já tá. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Quando eu puxo a minha energia para alto, quando eu puxo a energia da minha marca, da minha área profissional para cima, o que acontece? Eu levo essa mensagem para as pessoas, eu mostro que eu consigo focar na solução, eu mostro que eu consigo ser otimista, mas sem perder o senso de realidade, sem tirar o meu pé do chão. Então eu sei que é sério, eu tenho consciência do que está acontecendo, eu sou solidária com o meu cliente, entretanto, eu injeto esse ânimo, esse ânimo, né, essa energia boa no meu cliente, no meu mercado, à luz daquilo que eu sei fazer de melhor. E cada um aqui tem uma área, cada um aqui tem um core business, né? Cada um aqui tem a essência do seu negócio. E nesse momento, mais do que nunca, você precisa olhar para a essência do que você faz. Isso era uma questão que eu estava trabalhando, inclusive, ontem na mentoria com algumas empresárias que eu mentoro, e a gente estava fazendo ontem, era dia de uma das mentorias coletivas, e a gente estava trabalhando proposta de valor. Então, veja bem, a forma como eu entrego o meu produto e o meu serviço, ela pode ser hoje totalmente modificada. Ela está sendo totalmente modificada, mas a minha proposta de valor não necessariamente vai ser modificada. Então aqui eu dei o exemplo do Jefferson, né, que tem uma pousada. Então, no caso do Jefferson, ele tem uma proposta de valor de oferecer lazer, entretenimento, né, uma experiência para o seu cliente, e isso não muda. Ele pode precisar modificar a forma como ele vai fazer isso. E é aí que a gente está precisando acionar um estado de criatividade, e é aí que é importante a gente voltar lá para a primeira dica, que é a serenidade, é se conectar com serenidade, se conectar com o nosso centro, centrar as emoções. Isso é muito importante, porque é só assim que eu consigo ter clareza, tá? Faz sentido, gente, aí? Oi, Marta, tudo bom? Oi, Sidney. Oi, Nazaré, minha amiga, boa noite pra você também. A BRH Pará, seja muito bem-vindo, que honra ter você aqui. Oi, Jefferson, sou solução. Olha, hashtag eu sou solução, que é a bandeira aí, a campanha que eu tenho feito. O Jefferson tá super adesa aí a campanha, né? E quem quiser, coloca aqui hashtag eu sou solução, porque eu acredito muito que quando a gente realmente se veste dessa camisa da solução, a gente consegue acionar o nosso estado de criatividade. E nós, como seres humanos, a gente sabe o quanto nós somos complexos, o quanto a gente tem muitas dimensões que nós podemos sim acionar nesse momento
para que a gente ative o nosso estado de maior criatividade e consiga enxergar novas formas de fazer as mesmas coisas, ou quem sabe novas formas de fazer coisas diferentes também, né? Lua de prata aí, ó, semijoias também, hashtag sou solução. Marta, que saudade de ti, como é que tá aí em Marabá, minha nega? Que bom te ver por aqui, faz muito sentido, né? Que bom. Então vamos lá. Então a gente já falou de serenidade, já falou de lugar de fala, a importância da gente saber o nosso lugar de fala nesse momento, né? Já falamos de otimismo, pé no chão. Agora eu trago para vocês um tópico fundamental que é a empatia. Então, mais do que nunca, a gente precisa ativar o modo empatia, né? Na verdade, sempre precisou, né, gente? Porque a gente sabe que os profissionais que conseguem se valorizar mais no mercado e as empresas e negócios que conseguem valorizar mais os seus produtos e serviços são aqueles que fazem esse dever de casa, que fazem o dever de casa da empatia. Quando eu vou dar consultoria em comunicação, né, principalmente para negócios, né, para empreendedores, para profissionais, para marcas, é impressionante assim o quanto, muitas vezes eu já comentei isso com vocês, nós empreendedores, a gente tem um impulso, né, de ação muito forte. Então a gente quer logo pensar assim, como é que eu faço para vender? Então, normalmente, quando o empreendedor procura alinhar sua estratégia de comunicação, obviamente, né, quer saber como vai vender. E, lógico, vender, né, é fundamental. Entretanto, existe um caminho que a gente precisa seguir para que a gente alinhe a nossa estratégia de comunicação antes de chegar na divulgação em si. E esse caminho, o primeiro ponto e talvez o mais importante deles, eu arrisco a dizer que é o mais importante, é eu exercitar a real empatia com o meu mercado, com o meu cliente. Porque é só aí que eu vou conseguir desenhar soluções e também ajustar, afinar, né, a minha comunicação para que eu consiga falar com o coração do meu cliente. E nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos falar com o coração das pessoas. A gente precisa entender quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os medos específicos do meu cliente em si, né? Ontem eu fiz esse exercício muito forte com muitas mentoradas e foi muito legal, porque assim, e claro, isso sempre à luz do que eu faço, né? Então vamos supor, se eu tenho um estúdio de beleza, então qual é a dor agora de uma mulher que de repente não pode se arrumar, que não pode ter um profissional ajudando? Então eu preciso entender o que está passando na cabeça do meu cliente agora, né? Qual é a jornada que ele está vivendo? E para isso eu preciso fazer esse dever de casa, que é um dever de casa que eu bato sempre nessa tecla. Se você pula essa parte, você vai ter problema lá na frente com a sua estratégia de comunicação. Aí você vai dizer, puxa, por que eu faço tanta live, eu faço tanta divulgação, eu faço tanto post e de repente eu não consigo fazer a coisa emplacar, ou eu sei que eu poderia ter gerado muito mais resultado, mas não consigo gerar esse resultado, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, que toda comunicação, ela é para alguém. Ela fala com alguém. Se eu chego aqui e abro uma live, não sei para quem eu tô falando, eu tô falando para todo mundo, no fundo eu não tô falando com ninguém. E esse é um erro interessante, que muitos de nós, profissionais, principalmente quando a gente tem uma área de expertise muito grande, né? A gente comete esse equívoco. A gente fala para todo mundo porque a gente diz assim, mas o meu produto é para todo mundo. Então não preciso especificar a minha comunicação. E esse é o grande erro, porque aí você não se conecta com ninguém, você não consegue chamar a atenção de ninguém, né? Você não consegue falar com o coração nem com a mente de ninguém. E aí, lógico, você vai ter um resultado muito, muito, mas muito menor do que você poderia ter. Então, queridos e queridas, a empatia, ela não é mais, ela na verdade nunca foi uma opção, ela sempre foi realmente uma necessidade para todos os negócios e profissionais, mas agora mais do que nunca. Então, esse exercício de realmente ir lá, perguntar para o seu cliente o que ele está passando, como ele está nesse momento e fazer isso de coração, fazer isso com interesse genuíno, se importar. Às vezes as pessoas perguntam assim, Rê, qual é a melhor estratégia de comunicação? E eu sempre digo, a melhor estratégia de comunicação é se importar de verdade, se importar com as pessoas, se importar com o seu cliente, se importar com o seu mercado, vestir a camisa do seu cliente, realmente olhar para a dor dele, para a necessidade dele, para o desejo dele nesse momento e procurar tentar entender
O que que você, como profissional, pode de repente fazer para atenuar, quem sabe, né? Para de repente até amenizar essa dor que ele está passando agora. E sempre tem uma forma da gente fazer isso. E a venda, muitas vezes, vai ser a consequência disso, né? Vai ser a consequência de eu mostrar para o meu cliente que eu tô do lado dele, que eu não estou ali com ele só quando é o momento da venda em si, mas que eu tô com ele em toda a jornada que ele vivencia. Aí eu mostro o meu valor como profissional, aí eu mostro que eu me importo, aí eu mostro que eu não sou mais um no mercado, que eu não sou mais uma no mercado, mas que eu sou um profissional, que eu sou um negócio, que o meu produto e o meu serviço tem um valor agregado muito além da venda, né? Então isso é fundamental. Nesse momento, você olhar para o seu cliente, olhar para o seu contratante, olhar para aquela pessoa a quem você serve e fazer uma perguntinha muito simples. Oi, como é que você tá? Como é que tá sendo tudo isso? Como eu posso te ajudar agora? De repente, como eu posso ser útil? Como eu posso agregar? E aí você vai estar mostrando o valor, né, do que você faz e eventualmente você também pode até estar fechando alguns negócios. E algumas pessoas perguntam, será que é o momento de vender? E eu sempre falo assim, eu acho que é sempre o momento de vender. A questão não é se é o momento de vender, a questão é o que eu estou vendendo, né? E qual é o grau de pertinência do que eu estou vendendo naquele momento. Porque se eu ajusto as minhas ofertas, os meus serviços, os meus produtos para as necessidades do momento, então mais do que nunca é momento de vender, né? Agora, se eu quero continuar com o mesmo escopo, com o mesmo plano, com a mesma estratégia, com a mesma abordagem que eu tinha antes de tudo isso acontecer, então eu te digo, sendo assim, não é momento de vender, é momento de primeiro se reajustar, é momento primeiro de você se reinventar, é momento primeiro de você refazer seus planos e reorganizar a sua abordagem para aí sim você vender. E aí, né, várias coisas você pode fazer, você tem que acionar a sua criatividade, né? Oi, Osana, tudo bom? Clar Decor. Ju, que saudade de ti nas lives. Que bom te ter aqui. Oi, Selma. Oi, Alice, tudo bom? Madame Conteúdo. Beijo, Ale, tudo bom? Que bom que tu estás aqui. Socorro, gente, que bom ter vocês aqui. Então, queridos e queridas, vamos adiante, né? Porque a live é assim, é sempre assim, passa muito rápido. A gente já tá aqui, ó, já é 8h30 já. Então, já falei de serenidade, lugar de fala, otimismo, pé no chão, empatia, modo ativar. Fechado? Coloca aí pra mim nos comentários. Empatia, modo ativar. Vamos ativar o modo empatia mais do que nunca. E pra nunca mais largar, né, gente? Vamos colocar isso no nosso DNA. No DNA do nosso negócio, que eu tenho certeza que nós e o nosso cliente, o nosso mercado e como seres humanos, nós só temos a ganhar nesse sentido, tá? Porque quem tem a empatia consegue desenvolver soluções que realmente soluções que vão ao encontro do meu cliente, né? Do que ele precisa naquele momento. Então acaba que o fechamento do negócio seja uma consequência daquilo que eu consegui gerar de valor para o meu cliente, né? Estava em férias em Peixe-Boa isolada sem internet. Que bom que você tá de volta. Você não tava vindo nas lives, né? Tá perdoado, doutora. Beleza, gente, vamos lá. Já falei em andar junto com o seu cliente, né? Então, realmente entender qual é a jornada do seu cliente. Então, quando você exercita a empatia, você consegue fazer essa jornada junto com o seu cliente para entender qual é cada ponto dessa jornada que ele está vivenciando agora. Outra coisa que eu anotei aqui, presença digital. Gente, para quem resistir a esse processo de digitalização e de ter comunicação, como se comunicar, né, digitalmente, definitivamente agora, né, mais do que chegou a hora. Então, nesse momento, a presença digital não é para sobrecarregar as pessoas de informações, mas é para mostrar que você está ali. E você precisa marcar essa presença, senão também a sua marca, você vai ficar esquecido, né, na mente do seu consumidor, na mente do seu cliente. Então, essa presença digital também ela é muito importante nesse momento, que você mantenha a consistência, agora mais do que nunca, né, mantenha a sua presença, esteja junto. Muitas marcas, muitos profissionais, inclusive agora, estão intensificando essa presença, tá? E aí é importante que a gente trabalhe dentro dessa presença digital, já que a presença física não está sendo possível. Alguns negócios que já tinham essa presença digital, o ideal é manter, mas lógico, se reajustar a sua comunicação para esse momento, evidentemente, né? E estreitar relacionamento com o seu cliente, né? Então agora também
Se você de repente tá muito ainda, se você ainda não se convenceu que você pode vender nesse momento, você deve vender, né? Na verdade, eu acredito que a venda nesse momento vai ser realmente o momento em que a gente vai refinar a nossa proposição de valor para o nosso cliente. Que valor eu gero para o meu cliente, né? Então, quem vai vender agora é quem conseguir ajustar a sua oferta para a necessidade do momento. Né? Isso a gente já conversou mais detalhadamente, mais profundamente sobre isso em outras lives. Mas, em paralelo a essa questão da venda, da comercialização, a gente tem também a questão do relacionamento, do pós-venda, né? Que muitas vezes fica esquecido por nós, empreendedores, empresários, por empresas. E o pós-venda é uma área extremamente estratégica, né? É uma área que realmente a gente não pode deixar para lá, deixar para depois. E agora, mais do que nunca, é hora do pós-venda. É hora de você fazer um acompanhamento com os seus clientes. É hora de você pegar toda a sua carteira de clientes, as pessoas que já compraram de você, né? E de trazer essas pessoas para perto, de começar a se comunicar com elas, né? Você pode começar com essa sugestão que eu coloquei aqui, que é de repente perguntando, né, para essas pessoas como elas estão lidando com tudo isso, né? Se disponibilizando, se colocando à disposição, etc e tal. Então, o pós-venda, né, tem uma técnica que a gente chama de follow-up, que é justamente você fazer um acompanhamento da evolução do seu cliente, principalmente para quem trabalha com serviço, mas também se aplica a quem trabalha com produtos, né? Então, você vendeu um produto, por exemplo, eu fiz uma decoração no meu cliente ali, a Clar Decor tá aqui. Então eu fiz um arranjo, fiz vários arranjos para decoração do escritório do meu cliente, ou do home office, ou da casa do meu cliente, enfim. Então nesse momento você pode perguntar, e aí, como é que tá? Você tá conseguindo conservar bem, né, os arranjos? Você tá tendo alguma dificuldade? Porque assim, nesse momento agora é hora de você também entender como que o seu consumidor, ele lida com o produto, como é que ele tá cuidando do produto, né? Então quem vende maquiagem, por exemplo, né? Você não só tem que procurar a sua cliente no momento em que você vai vender uma maquiagem. Olha, você não tá precisando aí repor, não, né? Porque algumas consultoras agem dessa forma, claro, não por mal, né? Mas muitas vezes por falta realmente de qualificação e de entender a importância também estratégica disso, né? Mas é de muito bom tom que a gente procure os nossos clientes para entender. Então, você está conseguindo usar bem o produto? Como é que está aí o uso do produto, né? Então, essas perguntinhas simples, não é nada muito elaborado, você não precisa mandar questionário elaborado, agora também não é, acho que é a hora para isso, né? Mas são perguntas mesmo bem pontuais, bem simples, até para as pessoas terem mais facilidade em responder, e aí você vai ter esse retorno de muitas pessoas não vão retornar, mas muitas pessoas vão retornar também. Eu digo isso porque eu estou fazendo isso, eu faço isso, né? Então a gente sabe que tem uma porcentagem de pessoas que retornam, e dessa porcentagem que retornam, que é a indicação que eu dei até para as pessoas que eu estou trabalhando com os meus clientes, né? É que você monte uma planilha disso, para que você realmente consiga identificar quais são os padrões, né, de dificuldades e de desafios que essas pessoas estão vivenciando nesse momento. Se você colocar numa planilha, você vai perceber que existe um certo padrão, né, de dificuldades que o teu cliente, o perfil de cliente que você atende, está vivenciando. Então, com base nesses padrões, você consegue também pensar em novas soluções para esse cliente, pensar em formas de ajudá-lo, né? Então, eu vendo maquiagem, por exemplo. Então, eu posso pegar todos os meus clientes e perguntar, e aí, como é que tá o uso do produto, como é que tá aí a sua maquiagem, se tá tudo certo, se tá ficando em casa, tá se cuidando, né? Porque muitas vezes a gente tá no home office, não se preocupa em se maquiar. Olha aí que bacana, né? Você trazer dicas para isso. Então, você mostra um interesse genuíno na pessoa, que é muito bacana. Você acolhe, né, a pessoa num momento, muitas vezes, de dificuldade que ela tá. Você dá um espaço para as pessoas serem ouvidas, que é tudo que o ser humano quer, né, gente? Porque hoje em dia tem muita gente para falar e pouca gente para ouvir. Então, se você como marca e como profissional se posiciona como alguém que está ouvindo, você já se diferencia da maioria, né? E ao mesmo tempo, o que você faz? Você coleta essas informações, e se você fizer o dever de casa direitinho, de forma séria, de forma comprometida, você pode inclusive fazer uma planilha ou
um Word, não sei, como você gostar. Eu gosto de planilha, tá, gente? Eu sou a Maria Planilha, eu adoro planilha porque organiza a minha vida. E eu também sou meio metódica, né? Então pra mim fica mais fácil. Mas você faz da forma que você achar melhor. Então você pode organizar e você vai perceber os padrões e com base nesses padrões você repensa o seu negócio, você pensa em novas soluções, você pensa no que você pode fazer para agregar. Olha só que bacana, né? E aí de repente podem surgir novos serviços, novos produtos a partir dessa informação que você coletou do seu cliente. Isso é extremamente simples de fazer. Talvez seja um pouquinho trabalhoso, mas é simples, né? É trabalhoso, mas estamos aqui para isso, né? Porque quem se dedica mais tem melhores resultados. Então, a gente também tem que se dedicar, né? Muito bom, que bom que tu gostaste, Flávia. O meu amigo Jorge entrou, que alegria, que saudade de você. Oi, Zé Lopes, muito bom, gente. Então, por último, não menos importante das dicas, né, que a gente passou aqui, é reforçar a importância do zelo e do cuidado com as pessoas, né? Então, hoje em dia, as marcas e os profissionais que vão realmente se destacar, que vão se conseguir se reinventar e se posicionar de um jeito atrativo e humanizado, né? Olha aqui, a música voltou a tocar aqui. Uma forma atrativa, mas também principalmente humanizada na mente do seu consumidor, são aqueles profissionais e marcas que serão capazes de ter um real zelo e cuidado com as pessoas e que vão comunicar isso também. Então, se você tem uma empresa, né, tem equipe, é muito importante fazer essa comunicação 360 graus, né? Mostrar para todos os colaboradores e todos também os seus clientes as medidas de cuidados e de proteção que você está tomando, comunicar isso para as pessoas e, ao mesmo tempo, comunicar isso nas redes sociais, né, de uma forma muito ética, né, muito íntegra, mas ao mesmo tempo mostrando que você não é indiferente, que você está tomando providência, isso é super importante. E a gente tem aí 2 cases, né, que aconteceram, e aí, gente, o objetivo aqui dessa live não é propor nenhum tipo de polêmica, mas é a gente trazer realmente como cases de análise, que eu até compartilhei nos meus stories recentemente, que é o caso da Outback e da Madeiro, né? Então a gente tem 2 casos aí, né, que saiu uma pesquisa, agora eu não me recordo o nome do instituto, mas que fez uma pesquisa de percepção de valor, né, de críticas a essas marcas, com base nos casos que aconteceram. Da Madeiro, a maioria sabe o que aconteceu, né, o que o empresário falou lá sobre 5 a 7 mil mortes, né, e isso teve uma repercussão extremamente negativa na marca. Então é por isso que a gente precisa ter muito cuidado, primeiro por humanidade, acima de tudo, né? Por verdade, por integridade, mas também por conta do que a gente está expressando. Então muitas vezes uma palavra maldita, né? Maldita no sentido de não ser bendita, ela pode ser ter uma repercussão extremamente negativa. E a gente sabe que a percepção que o nosso público, que o nosso consumidor, que o nosso cliente tem sobre a gente é fundamental, porque é uma coisa que é subjetiva, né? Mas que ela impacta diretamente na decisão de compra e na nossa sustentabilidade como profissionais e como empresas. Então, mais do que nunca, a gente precisa ter consciência e responsabilidade e muita integridade na nossa comunicação, sabendo dosar muito bem aquilo que a gente fala e exercer a real empatia, o zelo e o cuidado com as pessoas e realmente prezar pelos princípios, né? Pelos princípios que são universais. E aí, gente, por que eu falo de princípios universais? Porque existe uma diferença entre valores e princípios, né? Então, toda marca, todo profissional, ele vai pregar alguns valores. Valor é algo que é individual, né? Que vai depender de cada marca, de cada empreendedor, de cada profissional. E princípios são questões mais universais, que todos nós temos que respeitar. Então, o princípio da vida, o princípio da ética, o princípio da honestidade, isso tudo são princípios. Por que são princípios? Porque o princípio, ele ou é ou não é. Ele não é relativo. O valor é relativo. Então, por exemplo, a minha marca, ela valoriza muito a questão da empatia. Então, dentro do meu trabalho,
eu tenho essa coisa muito humanizada e eu vendo isso, esse é o meu posicionamento de mercado. Eu não trabalho qualquer comunicação, eu trabalho a comunicação humanizada, né? E basicamente o meu posicionamento é que para você conseguir conquistar um espaço e se diferenciar no seu mercado, você deve ser autêntico, íntegro e humanizado na sua comunicação e, de preferência, você deve trazer a sua marca pessoal como algo que vai somar, né, ao seu trabalho, aos seus negócios. Então esse é o meu posicionamento. Dentro do meu posicionamento eu tenho valores. Um dos valores é a empatia, né? Então isso é um valor. Por que é um valor? Porque pode ser que tenha negócios que não tenham esse valor, né? E a empatia. O valor da evolução, por exemplo, é um valor também, tanto meu como pessoa, quanto do meu negócio. A autonomia é um outro valor. Então você percebe que os valores, eles têm uma escala, né? Eles têm uma escala. Então você pode valorizar mais ou menos determinadas coisas. Eu valorizo mais, por exemplo, eu posso valorizar mais a evolução do que a autonomia. Então eu tenho aí uma hierarquia de valores. Quando a gente fala de princípios, princípio não tem hierarquia. Princípio ele é, entendeu? E ele não tem essa coisa do individual. O princípio não é individual. O princípio ele é universal. Todos nós deveríamos seguir. Então, por exemplo, o princípio da vida, a ética, a honestidade não é relativizado. Ou é ou não é. Ou tem ou não tem. Ou segue ou não segue, entendeu? Então são coisas que estão acima de nós. Não são coisas que a gente decide, são coisas que estão acima de nós e que cabe a nós respeitar ou não, seguir ou não. Ponto, acabou. Valor não. Valor tem a ver com a nossa essência, tem a ver com a nossa autenticidade. Por que eu estou fazendo essa explicação geral? Para a gente ter muito cuidado quando a gente vai se comunicar, se a gente não está ferindo princípios, porque os princípios, eles não dependem do meu posicionamento como marca, eles não dependem da minha opinião, eles existem, eles estão aí para ser seguidos, né? E geralmente os princípios, eles visam o bem comum, o bem da maioria. Então eu atender a princípios, eu respeitar princípios, como por exemplo, o princípio da vida, é uma questão extremamente humana, em primeiro lugar, mas também que vai impactar diretamente na percepção de valor que o meu consumidor vai ter sobre a minha marca. Então é por isso que a Madeiro passou pelo que ela passou, né? E aí teve uma percepção extremamente negativa. E até eu compartilhei lá, né, aparece o percentual de pessoas que criticaram e depois teve também uma demissão em massa e aí aumentou ainda mais a repercussão negativa. Por outro lado, o Outback, com o seu posicionamento de doar os chocolates para comunidades carentes, teve uma percepção extremamente positiva e agregou muito valor à sua marca. Aí você pode dizer, mas isso é coisa para empresa grande. Não, senhor, não, senhora, isso é coisa para todos nós. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está comunicando nas redes sociais, com os nossos posicionamentos, sabendo que todos nós temos direito, claro, a ter a nossa opinião, né? E não existe verdade absoluta, mas existem princípios. E se a gente não observar esses princípios, nós vamos ter consequência. Então a gente vai ter que lidar depois com essas consequências, lógico que a gente vai ter a escolha entre se comunicar, entre dizer ou não dizer certas coisas, mas depois nós não vamos ter a escolha do que a gente vai colher em relação a isso, né? Que é aquela parábola lá do que a gente escolhe o que a gente planta, mas a gente não escolhe o que a gente colhe, né? Escolhe o que colhe, ficou engraçado. A Marta, já deixei de consumir marcas em função da falta de princípios. Pois é. Então nós temos que ter muito cuidado, né? E aí, um dos pontos da nossa comunicação, que eu coloquei aqui, que é a questão do zelo e do cuidado com as pessoas, se a gente não comunica isso da forma certa, se a gente se posiciona de forma contrária a isso, nós realmente estamos puxando um problema bem grande para o nosso trabalho, para a nossa marca, e estamos nos prejudicando bastante. Talvez a gente nunca tenha noção do quanto a gente se prejudicou por aquilo, mas acima de tudo, nós vamos estar usando a nossa comunicação, que é uma ferramenta tão importante, e aí eu sempre falo, você que tem seguidores, você que influencia pessoas, você tem que ter muita responsabilidade com as coisas que você diz e que você não diz, né? Porque tanto falar da forma equivocada como a omissão podem ser muito prejudiciais. Então a gente tem essa responsabilidade, a gente precisa trazer a nossa comunicação como um instrumento de melhoria.
E as marcas, e nós como profissionais, também temos uma função social. Mesmo que seu negócio seja pequenininho, mesmo que você seja um profissional liberal, mesmo que você seja um profissional individual, não importa. Você tem uma função social na sua marca. Você tem uma mensagem a levar. Você tem uma importância nesse contexto. Porque existe um grupo de pessoas que te segue, que te ouve. E de repente, se você coloca uma coisa que fere um princípio, né? A gente fez aqui a diferença entre princípios e valores. Você, além de estar se prejudicando e prejudicando outras pessoas, você está influenciando negativamente pessoas. E você está contribuindo com o problema e não com a solução. E nesse momento, tanto como cidadão quanto como marca e profissional, você está se prejudicando e prejudicando seu mercado. Então, é importante, assim, esse alerta, né? Como profissional de comunicação, assim, eu não poderia deixar de dar esse alerta aqui para vocês, queridos amores, seguimores, né? E clientes queridos e amigos que estão aqui, para a gente realmente ter muito cuidado com isso e ter muito cuidado com o nosso posicionamento e muita responsabilidade com a nossa influência. Comunicar é ter responsabilidade, né? A plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Perfeita, Bela. É exatamente essa a lógica, né? A gente fala o que a gente quer, mas o que a gente vai colher com aquilo que a gente diz, aí já não é mais a opção nossa, né? Professor Thiago Martins, meu cliente querido, estou com saudade de você. Tá tudo bem por aí, Thiaguito? Martinha já falou aqui. Ô, minha amiga Lê, saudade de ti também, minha nega. Como é que você tá? Que bom que tu estás aqui. O Pedrinho entrou também, Gabriel. Oi, Gabriel, tudo bom? Ah, é tão bom rever vocês, gente, aqui na live. Adoro, viu? Tem um exemplo aqui. A minha cabeleireira está aqui nessa live e faltou meus produtos de cabelo e ela veio aqui em casa trazer. A Selma está de parabéns. Olha, gente, palmas pra Selma aí. Coloquem palmas pra Selma aí. Muito bacana essa atitude. E é exatamente essa postura que a gente deve ter agora como marca, né? Como profissionais. É mostrar que a gente tá junto do nosso cliente. É mostrar que a gente realmente tem o valor, né? Muito bom, gente. Muito bom. Queridos e queridas, vou repassar rapidinho aqui, a gente tem 10 minutos de live. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, algo a acrescentar, não sei se eu perdi aqui algum comentário de alguém, tá? Peço desculpas se eu perdi. Mas a ideia da live de hoje é trazer algumas dicas para te ajudar a refinar a sua estratégia de comunicação e de posicionamento, para que você possa se adaptar nesse momento, né? Que a gente está vivenciando e conseguir continuar agregando valor como profissional, como marca e também adaptar até os seus negócios, a sua forma de vender e de se comunicar para vendas também, para a marca pessoal, de um jeito que você aí consiga continuar gerando valor e recebendo também esse valor do seu cliente. Então, primeira dica é serenidade ativa, tá? Quem quiser entender melhor, vai lá no início da live, que tá tudo muito explicado aí com detalhamento. Segundo princípio, segundo ponto que a gente trabalhou aqui, foi lugar de fala, saber qual é o meu lugar de fala e me adaptar a isso, tendo cuidado com o meu posicionamento, sempre utilizando o que eu tenho de bagagem, expertise, experiência, né, para repassar para as pessoas nesse momento. O outro ponto que a gente colocou aqui foi o otimismo pé no chão, né? A importância da gente sincronizar o otimismo e pé no chão e não as coisas separadas. O outro ponto é andar junto com o nosso cliente, entender qual é a jornada, né, do nosso cliente. Aí também a gente falou de empatia, né, ativar o modo empatia e como que a gente pode fazer isso nesse momento. Inclusive, dei aí uma ferramenta prática para vocês fazerem isso. Presença digital, relacionamento e pós-venda, estreitar esse relacionamento, mostrar que você está junto, né? Apoiar seu cliente agora, aproveitar para colher informações de como que ele lida com o pós-venda desse produto, né? Como é que ele lida com o uso do produto, dar dicas de repente aí para o teu cliente. E isso é muito bacana, vai agregar muito valor e vai fazer ele te preferir como profissional e como marca. Porque é isso que acontece, né? Quando a gente gera valor para o nosso cliente, sempre que ele precisar de alguém daquela área, ele não vai escolher outra pessoa. Porque você já plantou, então você vai colher esse momento, né? Isso é muito bacana. E por último, o zelo e o cuidado com as pessoas e se comunicar dessa forma, mostrando que você se importa, que você tem cuidado com as pessoas e comunicar isso de uma forma 360 graus, tanto na sua equipe quanto fora e com as pessoas que trabalham com você, o seu mercado, seus clientes, seus parceiros e mostrar que cuidados você está tendo, comunicar isso, né?
que tipo de cuidados extras você está tomando aí no seu negócio, na sua abordagem, para que a gente cuide uns dos outros. Espero que vocês tenham gostado, gente. A gente vai encerrando a live por aqui. Adriana e Raquel entraram agora, minhas mentoradas queridas, clientes amadas do coração. Depois vocês veem aí. Mas se não tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrando aqui. Adorei estar aqui com vocês hoje, tá? Quem não conseguiu pegar do início a live, eu espero que eu consiga salvar, mas ela vai estar aí desde o início. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me procurar por direct também, dizer aí como é que foi essa live pra você. E eu quero muito que você aplique no seu negócio. E se você aplicar, manda pra mim, me avisa, me manda por WhatsApp, me manda aqui por direct, porque eu adoro saber, isso me empolga muito, me estimula e me alimenta, tá sempre aqui gerando valor pra você também, tá bom? Um beijo, até mais, gente, tchau!